Estamos na Praça da Figueira. Pode escolher que é tudo barato, ó pessoal. No início do século XX, havia aqui um mercado. Pessoa descreve-o no livro O que o turista deve ver, What the Tourist Should See. Este mercado é muito movimentado, vivo. Tem um telhado de vidro sobre uma construção de metal e organiza-se num grande número de lojas e bancas, umas voltadas para as ruas, outras para o interior do edifício. As manhãs, muito agitadas, são a melhor altura para visitá-lo. Imagine. Uma mulher de pé num frango. Outra esfola um coelho. É uma roda viva de personagens. Marinheiros de branco chegam e partem. Na rua passam carros, elétricos e bicicletas. Um polícia sinaleiro ajeita o chapéu e dá indicações com a ajuda de um apito. Discutem-se preços e produtos. Trocam-se ideias. A Fernando Pessoa chega a uma maturidade crítico-literária num período, digamos assim, pós-Orfeu. Mas, ao mesmo tempo, ele está a incorporar uma série de conhecimentos. Temos os trágicos gregos, temos os filósofos pré-socráticos, temos a filosofia iluminista, evolucionista, temos o idealismo, o simbolismo, o decadentismo francês, temos o romantismo alemão, temos a teosofia, temos o esoterismo, temos a astrologia, temos toda uma série de autores e conhecimentos e toda essa informação que, de facto, ele encontra, que ao longo de 15 anos deixou apurar, depois vem ao lume. A forma mais imediata da obra de Pessoa, aquilo que nós chamamos de heterónimos, a heteronímia, dá a ver de uma maneira espetacular e de uma maneira muito impressionante aquilo que é a consciência de todo o século XX, ou seja, a crise do sujeito, a incapacidade do indivíduo se reconhecer uno, pleno. Fernando Pessoa diz que praticamente esse fenômeno do heteronimismo é um fenômeno que começa na infância, na primeira infância, já com o Chevalier de Pá, esse cavalheiro da negação e com outras personagens, e a ideia genérica era uma obra escrita em nome da minha pessoa, e uma parte escrita em nome de outras pessoas, heterônimos ou semi-heterônimos, ou todo tipo de autores fictícios. Fernando Pessoa definiu-se como um poeta dramático, sobretudo, não? Ele dizia que cada um dos heterónimos era um drama, porque era um monólogo dramático, e todos juntos constituíam outro drama. O drama ingente, que vai para além da tragédia, porque é uma tragédia viva, no sentido de que há autores dentro do autor, incluindo a própria pessoa que também faz parte deles como heterônimo, ou pessoa autor e a pessoa heterônimo. Heterónimos mesmo, cada um com vida própria e estilo próprio, são só 3. Alberto Quero, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Estes 4 heterónimos, considerando Fernando Pessoa um próprio heterónimo de si mesmo, cada um representaria um aspecto da sua estética e do seu projeto poético-filosófico. Fernando Pessoa apresenta Álvaro de Campos na revista Orfeu em 15, apresenta Caeiro e Reis na Atena em 24, 25. São 3 personalidades fortes, 3 personalidades de poeta, que têm a sua obra, têm a sua biografia, têm a sua história pessoal e têm, sobretudo, uma relação que se estabelece entre eles. Um deles é o mestre, depois há 2 discípulos, sendo que os 2 discípulos são entre si completamente opostos e diferentes. Um é um classicista e o outro é um modernista. O Ricardo Reis é mais estoico, o Álvaro de Campos é mais nietzscheano, no sentido da violência, do conceito, da luta contra os preconceitos da sociedade, da luta
contra os grandes nomes filosóficos, académicos. E o próprio Pessoa também representa um bocado a luta entre um Platão e um Homero, a luta entre a racionalidade e o instinto. O mestre, por sua vez, escapa completamente às definições. O Alberto Queiro interpreta esse mesmo desejo de regresso à raiz, ao original. Ele representa o próprio paganismo. Recuperar, o próprio Pessoa disse, a primitiva forma grega de filosofar através da poesia. Isto é o Alberto Queiro. E por isso é que ele é o mestre, não é? Porque foi capaz de voltar à fonte e traz um conhecimento que pode matar a sede dos modernos. Essa água chama-se sensacionismo. A Pessoa desde muito cedo começou a tentar teorizar sobre a arte que queria fazer e multiplicou-se em ismos. O interseccionismo, o paulismo, depois o sensacionismo. Qual é o princípio base do sensacionismo? É a ideia de que a sensação é a base de toda a consciência. Nós somos sensações que são pensadas pela nossa consciência. Pus no Queiro todo o meu poder de despersonalização dramática. Pus em Ricardo Reis toda a minha disciplina mental vestida da música que lhe é própria. Pus em Álvaro de Campos toda a emoção que não dou nem a mim nem à vida. Pessoa explica os heterónimos numa carta a Adolfo Casais Monteiro, um dos diretores da revista literária Presença. Esta famosa carta está datada de 13 de janeiro de 1935 e é aí que Fernando Pessoa fala do mítico Dia Triunfal. Foi em 8 de março de 1914. Acerquei-me de uma cômoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida e nunca poderei ter outro assim. Ora, nós sabemos que a história está mal contada, que tinha que ser mal contada porque era uma história poética e não podia ficar apenas pela verdade. E o Queiro novo, mestre mais novo, o Queiro que morre antes de tempo, o Queiro que não tem que pensar para escrever. O Queiro espontâneo é o mito e é o mito que Fernando Pessoa tinha que conservar em 35. Mas esta espontaneidade nunca foi simples. O universo puro e sensacionista do mestre também se cruza com o amor. O pastor amoroso perdeu o cajado e as ovelhas tresmalharam-se pela encosta. E de tanto pensar, nem tocou a flauta que trouxe para tocar. Ninguém lhe apareceu ou desapareceu. Nunca mais encontrou o cajado. Outros, praguejando contra ele, recolheram-lhe as ovelhas. Ninguém o tinha amado, afinal. Há outro documento para a explicação dos heterónimos. São as notas para a recordação do meu mestre Queiro, assinadas por Álvaro de Campos. Nessas notas, descrevem-se os encontros entre os heterónimos. Figura aí também António Mora, um filósofo animado pela poesia, que nos dá algumas luzes sobre o pensamento de Alberto Queiro e sobre o neopaganismo. António Mora é outra figura importante. Tal como havia o Rafael Baldaia, que era o astrólogo que fazia cartas astrológicas e que dava consultas de astrologia, tal como havia um Thomas Cross que se destinava a fazer charadas, a resolver charadas, e tal como havia outros, não é? O tal Pero Botelho, coisas desse género, que têm menos obra, ou então têm só obra atribuída, ou então têm só biografia, e que têm a ver com uma dimensão do heterónimo que é
meramente lúdica, que não é literária nem poética. Eu penso que sobre a heteronímia, a classificação de o que é um heterónimo, o que não é um heterónimo, ou se há pré-heterónimos ou sub-heterónimos, eu acho que não interessa muito a questão. Eu acho que em Fernando Pessoa também é muito difícil separar a vida da obra, não é? Tudo uma continuidade entre as duas coisas. Em 1929 aparece outra figura, um semi-heterónimo, assim designado pelo próprio Pessoa, na Carta de 35. Chama-se Bernardo Soares, um ajudante de guarda-livros que vive e trabalha na Rua dos Douradores, a nossa próxima paragem.